Galera, vamos trocar uma ideia aí hoje? Galera, eu tava pensando esses dias e quis compartilhar isso aqui no canal, pensando como que a escola, né, e o processo de educação de forma geral está muito pouco comprometido com a formação de seres humanos, com a formação humana e moral de cada um. Eu tava pensando o seguinte, galera, como que, por exemplo, quando a gente está na escola, quando está na faculdade ou, enfim, seja lá o que você estiver estudando, como que se valoriza muito as notas, né, e tal. Eu já conversei um pouquinho sobre isso aqui no canal, mas hoje a pegada vai ser um pouco diferente. É interessante, né, como que se dá um valor muito grande para as notas, porque você precisa ter essa nota, senão você não passa de ano, mas você tem que ter uma nota de 80%, porque você tem que ser melhor que todo mundo, e porque etc e tal, e enfim, você vê como que às vezes as pessoas ficam frustradas por não tirar uma nota muito boa em cima da prova, e essa imaturidade, ela se propaga até na faculdade. Você vê muitas pessoas que brigam, né, por conta de nota, não, quem tira nota maior, que disputam, que leva isso com uma seriedade até bastante nociva, na minha opinião, e como que se dá um valor a nota na prova, por exemplo, muito maior do que o que ela tem de fato, né? Mas assim, primeiro que na verdade a prova nem é na verdade um bom critério, né? Um critério objetivo para mensurar o conhecimento, mas essa conversa é outra, né? O fato é que ainda que o fosse, é engraçado como que aparentemente a gente dá valor, tanto valor para o conhecimento, né? Ou talvez nem para o conhecimento em si, né? Talvez mais pela disputa, talvez tenha um pouco mais a ver com ego do que com, de fato, eu quero conhecer bem isso, eu quero tirar 100 porque eu quero conhecer 100% dessa matéria. Mas ainda que o fosse, né? Interessante como que a gente dá esse valor, né? Como que a gente é ensinado a valorizar demais isso, como se o conhecimento por si só fosse tão relevante assim. No fundo, tem uma outra conversa por trás dessa que a gente vai ter um dia, que de fato isso não tem tanto a ver assim com conhecimento, né? Não é um valor que se dá ao conhecimento. O conhecimento ele é completamente desvalorizado. Mas o fato é, desde cedo, essas disputas elas são alimentadas, né? Essas competições são alimentadas desde a época da escola, isso se propaga até muito depois disso, e isso é no mínimo engraçado, porque eu vejo que as pessoas elas não, eu vejo não, isso é um fato na verdade, né? As pessoas saem da escola, né? Os alunos saem do ensino médio completamente despreparados para o mundo aí fora. É interessante porque assim, eles não têm nenhuma noção do que é de fato, como que a realidade de fato funciona, como se portar. Eu digo tipo assim, noções mínimas de economia, sobre juros, sobre como funciona o banco, né? Noções sobre coisas rotineiras do cotidiano, vamos dizer assim, assuntos talvez até acadêmicos, talvez até escolares, aplicados ao cotidiano, como um pouco de economia, um pouco de política, um mínimo de direito. Então, tipo assim, é interessante como que a escola, ela programa o aluno para ser uma máquina e não um ser humano pensante, para absorver um tanto de informação, né, para decorar um tanto de forma, um tanto de não sei o que, sem sequer aprender a pensar e a refletir em cima disso. E a entender de fato o que se estuda, é decorar, é uma máquina, beleza? Tem um HD onde que você baixa umas informações, você faz um esforço ali para decorar e acumular o máximo de informações possíveis, e quando você sai da escola, você se preparou a sua vida inteira para fazer uma prova, né, para fazer um vestibular, porque depois que essa prova passou, boa parte, me arrisco dizer que a maior parte do que estava armazenado ali simplesmente é deletado, né? As pessoas sequer têm ideia de fato como que as coisas funcionam, os próprios assuntos escolares. A gente sabe que mesmo escolas particulares, né, boa parte das pessoas que saem do ensino médio são analfabetos funcionais, não tem a mínima noção da matemática. A gente vê dados aí de que no Brasil, não sei te falar uma porcentagem exata, eu li uma notícia esses dias, vou colocar uma porcentagem aí, vou colocar a reportagem linkada aí, mas é tipo assim, sei lá, 10%, ou acho que menos que 10%, tem de fato, dominam, né, o básico do que é a matemática. 10% dos todos os estudantes que se formam no ensino médio têm um domínio realmente básico de como manipular a matemática, de como tratar a matemática. O mesmo vale para a interpretação de texto. Não sei citar exatamente a porcentagem aqui, mas a gente vê que os alunos saem despreparados, seres que não foram ensinados a pensar, né, a ter um pensamento crítico. É interessante isso, e a escola, né, tem esse papel. Hoje em dia, então, ainda mais com o Enem, com a vestibularização, né, o papel da escola, o papel do ensino médio é preparar o cara para uma prova, é preparar um cara para um vestibular. Isso é extremamente pobre, né? Isso empobrece não apenas intelectualmente o indivíduo, mas pessoalmente, moralmente falando, porque a gente não é instigado a estudar
filosofia, a entender o que é moral, o que é a ética, como se portar, como ser um ser humano decente, né? Como viver em sociedade. E isso é interessante, principalmente pelo seguinte fato. Voltando à conversa inicial dessas brigas, de quem vai tirar a maior nota, tal, ainda que isso fosse de fato pelo conhecimento em si, o que na verdade não é interessante, porque o conhecimento por si só, na minha opinião, não tem esse valor todo que a gente julga ele ter. O conhecimento é muito importante, mas eu falo no seguinte aspecto, né? Do que adianta, cara, você ser mestre, doutor ou o que for, se você não consegue olhar para o morador de rua que está ali na esquina e enxergar ele como seu semelhante, sacou? A ideia aqui é o seguinte, né? A gente vê que a gente está inserido numa cultura em que se valoriza muito o diploma, né? Não vou falar nem o conhecimento, não. Talvez o diploma seja o melhor termo. Valoriza-se muito, né? A formação profissional, os diplomas. Eu tenho tal curso, tenho mestrado nisso e naquilo, mas, cara, se você não consegue enxergar, olhar no olho de um outro ser humano e enxergar que esse cara é seu semelhante, velho, porra, esse conhecimento seu aí, entendeu? Pra mim não vale absolutamente nada. Como eu já discuti num vídeo anterior, vou deixar linkado aí sobre humanas versus exatas, sobre essa rixa, tanto que ela nos empobrece intelectualmente, eu cheguei a comentar lá que o conhecimento em si deveria, pelo menos ser, a gente tem dificuldade de enxergar ele dessa forma, né? Deveria ser algo que nos tornasse seres humanos melhores, pessoas pensantes. O conhecimento das mais diferentes áreas deveria servir para que abrangesse a nossa perspectiva e nos permitisse ver sob diferentes ângulos a realidade, né? Como que ela se manifesta, e que isso, de alguma forma, além de nos capacitar profissionalmente para exercer determinada função, que isso, de certa maneira, da forma que o for, nos torne seres humanos melhores também. E os conhecimentos das mais diferentes áreas aí, humano, exato, biológico, ou o que for. Eu realmente acredito muito nisso, possivelmente uma visão muito romantizada da coisa, né? Não nego. Mas assim, eu sinto falta disso hoje nas pessoas. As pessoas valorizam muito essa formação acadêmica como se ela tivesse um significado que tornasse a pessoa um super-humano, né? Que fizesse com que ela deixasse de ser humano, ou a colocasse numa categoria em que aquele grupo, ela é mais, né? Ela tá num grupo que é superior àquele ali, e na verdade eu acho que isso é muito triste, velho. Desde a escola é alimentado essa ideia, essa competitividade, e essa valorização do diploma, de ser o melhor, de se destacar e tal. Eu acho que isso ruma um caminho aí que traz o ser humano para uma vida muito individualista, né? De forma que a gente tem dificuldade de enxergar a humanidade dentro do outro também, né? De forma que a gente tem dificuldade de enxergar o outro ser humano como um universo de sonhos também, e etc e tal. Então esse aqui, na verdade, é o desabafo da semana passada, do vídeo da semana passada, que eu tive dificuldade para falar. Mas esse desabafo, então, ele é contra o modelo educacional em si, que robotiza as pessoas, que desensibiliza as pessoas, que tira a criatividade delas, a sensibilidade delas e a própria individualidade, né? Tornando-as individualistas demais, tira a individualidade de cada um, porque padroniza as pessoas, né? Padroniza elas. É interessante, né? Mas enfim, o fato é isso. Eu acho que a gente tem muito a se pensar e a modificar o sistema educacional de forma a formar seres pensantes, seres de fato interessados e apaixonados pelo que se estuda, e não pelo diploma, e não pela posição, porque no final das contas é isso, cara. O seu diploma não muda nada na nossa conversa aqui. O meu diploma, o meu estudo, não. A gente está conversando aqui, né? Olhando no seu olho, você é tão ser humano quanto eu. Eu não posso ter dificuldade de olhar para qualquer outro ser humano e enxergar o cara como eu semelhante, porque eu fiz uma faculdade, porque eu... Não, nada disso. Eu acho que é muito importante que a gente repense a forma como a gente enxerga a humanidade dentro de cada um, certo? Tem uma frase que eu acho muito interessante do Carl Jung, que eu vou deixar aqui, que ele fala isso: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando for tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, pera aí, cara, a gente está conversando, eu tô aqui olhando no seu olho, então eu sou um ser humano, tanto quanto você, nem mais nem menos, tenho tantos sonhos, tantas aflições quanto você. Isso é importante, porque a vida, no final das contas, é isso, galera. Poxa, você vai viver, você vai ganhar muito dinheiro, ganhar pouco dinheiro, você vai... Cara, o importante mesmo é você fazer o que você gosta e compartilhar a sua vida, compartilhar suas experiências, suas felicidades, suas tristezas, chorar com quem está chorando, rir com quem está rindo. Isso aí é que é viver, né? A gente tem uma noção
da vida muito materialista, né? De conquistar coisas e acaba que, de novo, né? Aquele rumo individualista da coisa que a gente perde a sensibilidade de ver a humanidade dentro de outras pessoas também. Enfim, o desabafo era mais ou menos esse aí, galera. Agradeço a atenção se você ficou até aqui. Depois, em vídeos futuros, a gente continua nossas reflexões filosóficas aí sobre a vida. E deixa seu comentário aí, como sempre. Pra mim é sempre um prazer enorme aí, galera, ver a interação de vocês e o que vocês pensam, a reflexão de vocês. Demorou? Como sempre, né? Dá aquela moral aí. Então, se foi um vídeo que fez sentido, que teve significado de alguma maneira, ajude-nos a divulgar o canal aí, beleza? Pessoal, muito obrigado. Valeu. Fui.